Vamos falar em Lucas 11, a partir do versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 1. Até o versículo 4, são 4 versículos somente. Nós já estamos falando esse dia nas orações de Jesus. Algumas que ficou registrada as orações, as palavras das orações. E muitas delas, Jesus orou de várias maneiras, em várias situações, mas não ficaram registradas. Só falou que Jesus foi ao monte orar, Jesus orou na hora do batismo, Jesus orou assim, Jesus orou na hora quando pegou os pães e apresentou o Pai ali, orou e multiplicou, mas não tem as palavras das orações. Agora nós vamos falar de uma que, por tão muito importante, quer dizer, todas eles são importantes, onde ele, na verdade, é um ensinamento para nós aprendermos como orar. Muito bem, versículo 1 diz assim: certa ocasião, Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando concluiu, um dos seus discípulos lhe solicitou: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos discípulos dele. Então ele passou a ensiná-los. Quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia continua nos dando hoje e sempre. Perdoa-nos os nossos pecados, pois assim também devemos perdoar a todos os que erram contra nós. E não nos deixe sucumbir à tentação, mas livra-nos do maligno. Então, Jesus ensinou. Então, muita gente, muitas religiões entenderam que esta é uma oração, a oração do Pai Nosso, de que deve ser repetida estas palavras. Mas não é isso. O próprio Jesus diz para nós não usarmos de vãs repetições. Nós não ficarmos repetindo as mesmas coisas, as mesmas palavras. O que ele fez aqui? Ensinou como nós devemos orar. Que tipo de palavra? O que nós devemos fazer? Ele estava orando, os discípulos estavam junto com ele ali. Falou: vem cá, nos ensina a orar também. Os discípulos de João, falando João Batista, ensinou o discípulo dele a orar, que ele se ensinasse nós também a orarmos. Então ele ensinou, falou: quando vocês orarem, dizei: Pai santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ou seja, quando nós orarmos, nós temos que começar entendendo que vamos falar com Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus único, Deus grandioso, Deus maravilhoso, Deus eterno. Então começa dirigindo-se a Ele. Muita gente vai fazer oração a Jesus. Não. O próprio Senhor Jesus não disse, nós não oramos, não é a Jesus. Nós oramos a Deus. É a Deus que nós oramos. Nossa oração é dirigida a Deus e nós fazemos agora em o nome de Jesus. Então o que nós fazemos? Oramos a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Grandioso, ao Deus Único. Nós oramos e falamos e pedimos para que venha o reino dele sobre nós. O que nós desejamos é o reino dele. Nós queremos habitar no reino dele. É isso que nós temos que dirigir, falando sobre o reino. Demonstrar o nosso desejo de habitar no reino dele. O nosso desejo de viver de tal forma que venhamos habitar com ele. Nossas orações têm que começar, primeiro, engrandecendo-se ou reconhecendo quem ele é. Depois de reconhecer, saber quem ele é, então, nós vamos clamar para que venha o reino dele. Para que nós venhamos habitar no reino dele.
que ele veio nos ensinar, nos mostrar como nós devemos agir, proceder para viver no reino dele. Aí ele continua dizendo, agradecer e falar que o alimento que ele tem nos dado, né? Quando nós falamos o pão de cada dia, nós falamos do nosso alimento, nós estamos falando da nossa roupa, nós estamos falando do teto que nós temos. Ah, pastor, mas como que eu vou estar agradecendo? Eu tenho que pedir para ele me dar a casa própria? Não, não tem que pedir. Você está morando em algum lugar? Agradeça e fala que eu estou continuar mantendo você, dando condições de estar aqui. Porque o que ele nos dá é o suficiente. Ah, pastor, tem que estar orando para ele me dar casa, para ele me dar carro. Não, não. A nossa oração é para ele continuar nos dando hoje sempre o que ele tem nos dado. Estou vestido. Estou alimentado. Tenho medicamento para tomar. Pastor, eu tenho que pedir a cura. Eu tenho que dar o medicamento. Eu tenho cuidado de você. Agradeça a ele por isso. Agradeça a ele por isso. Não. Então, eu agradeço por tudo que o Senhor tem me dado. Eu agradeço pela casa onde eu moro. Eu agradeço pela roupa que eu visto. Eu agradeço pelo carro que eu ando. Eu agradeço pelo ônibus, pela condução que eu uso. Eu agradeço pelo trabalho que eu tenho. Pelo meu emprego. Eu agradeço por tudo. Comece agradecendo. Senhor, muito obrigado. Continue assim, me dando condições de viver desta maneira. É isso que nós temos que aprender nas nossas orações, a base das nossas orações. E depois, então, falar com Deus para Ele nos perdoar os nossos pecados, assim também devemos perdoar todos que erram contra nós. Eu vejo pessoas que se dizem cristãs, eu oro, eu falo com Deus, mas, fulano fez alguma coisa comigo, isso eu não consigo perdoar. Mas elas fazem, e tem muitas delas que elas ainda fazem desta oração de Jesus, uma oração dela fica repetindo esse ensinamento, repetindo as mesmas coisas. Perdoa nossa dívida, assim como nós perdoamos nosso devedor e tudo mais. Ou seja, está pedindo a sua própria condenação. Está pedindo a condenação. Por quê? Deus vai nos perdoar de acordo com como nós perdoamos as pessoas. De acordo com que nós perdoamos o nosso semelhante. Assim também nós seremos perdoados. Se nós não perdoarmos os nossos semelhantes, também não seremos perdoados. Então, olha bem que nós estamos abrindo a boca para falarmos com Deus. Nós estamos falando com Deus Pai, falando com Deus Todo-Poderoso. É isso que nós estamos falando. Olha, nos perdoa, Senhor, assim como eu perdoo os outros. Mas eu não perdoo. Fulano fez alguma coisa grave comigo, com um parente, com um filho, com a mãe, com o pai. Fez algo muito ruim com meu marido, com minha esposa. Eu não consigo perdoar isso. Então eu estou dizendo da seguinte forma: se eu não me perdoe, não me perdoe. É isso que eu estou dizendo. Por mais que você abra depois da voz, se eu me perdoe, mas você está confirmando para ele não perdoar. Porque as nossas orações, nós temos que conversar com o Pai para ele nos perdoar. Olha, nos perdoe assim como nós perdoamos. Ou seja, nós temos que estar alinhado com o Senhor. Não adianta pedir para ele me perdoar se eu não consigo perdoar. Não adianta eu falar em perdão se eu não perdoo. Não, eu perdoo tudo. Estou cansado de ouvir pessoas falando, olha, eu perdoo tudo, mas eu não posso perdoar. Isso, fulano fez isso ou aquilo comigo. Fez isso ou aquilo com o filho, com a filha minha. Não existe nada disso. Nós perdoamos a todos. A todos.
Não importa, a pessoa vem até nós e nos pede perdão. Então, vamos perdoar. Pastor, mas não tem jeito, ele já me errou comigo trocentas vezes e todas as vezes ele vem de mim e pede perdão. Então perdoa ele trocentas vezes. Se você se recusar a perdoar, você não é perdoado por Deus. E perdão não é uma coisa que Deus vai fazer você perdoar. Nós temos ensinamento. O próprio Jesus, ele disse, olha, perdoai. Amai. Nos amar o nosso inimigo. Amar quem nos persegue. Então, perdoar. É difícil, é. Alguém fez alguma coisa séria, lhe machucou, lhe feriu. Mas nós vamos perdoar. Por que nós vamos perdoar? Porque nós amamos o Senhor e nós obedecemos. Então, quando nós abrimos as nossas bocas, nós podemos falar, Senhor, me perdoa. Perdoa-se assim como eu tenho perdoado as pessoas. Ah, Senhor, me perdoa, Senhor, assim como eu perdoei ali fulano que fez algo muito sério. Só viu aquela traição, aquele caso, não, perdoei, me perdoa também. Só que nós temos que ter consciência que nós enganamos todo mundo. A Deus não. Ele conhece os nossos corações. Devemos perdoar todos os que erram contra nós. Olha bem. Perdoa-nos os nossos pecados, pois assim também devemos perdoar todos que erram contra nós. Isso é Jesus ensinando a orar, gente. Presta atenção. E não nos deixe sucumbir à tentação, mas livra-nos do maligno. Mas não nos deixe cair em tentação, não nos deixe sucumbir. Ou seja, livra-nos do diabo. Por quê? O diabo não nos obriga a nada. O diabo está ao nosso derredor. Ele trabalha com a nossa vontade, nosso desejo, nossa carne. Ele cria, por exemplo, nós anotamos, me deu vontade de adulterar, me deu vontade de brigar, me deu vontade de fazer isso, fazer aquilo. Então, o que é que nós temos que fazer? É resistir. Resistir o diabo e fugirá de vós. Então nós pedimos a Deus, Senhor, fortalece, não deixa cair nas tentações, não, que eu perceba isso e afaste disso, tá? Me livra do diabo, me livra do Satanás, que às vezes faz com que eu quero desejar, praticar o que eu não posso. Às vezes o diabo traz pensamento, porque era eu desobedecer ao Senhor. Mas em nome de Jesus, Senhor, não me deixe sucumbir, não me deixe cair nessa tentação. Me livre do mal, mas que não seja só palavra. Talvez pessoas falem, não me deixe, Senhor, me livre do mal, mas está caminhando, está correndo para o mal ali, está fazendo questão de viver no mal, está fazendo questão de viver no pecado. Não. Preste atenção nessa oração de Jesus. Isso aqui não é só, no Pai Nosso, aqui não é só para você ficar repetindo essas palavras, mas para você falar que Jesus mostra aqui. Ele disse no início. Ele ensinou a orar assim, então ele passou a ensiná-los como orar. Não essa uma repetição, mas como é, extraindo aqui essas palavras. Ok? Muito bem, todas as dúvidas esclarecemos na Bíblia. E qualquer dúvida que temos, buscamos na Bíblia, ela tem a resposta prática. Eu todos um bom dia. Deus abençoe.